Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de maquiagem. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Bom, vou começar aplicando esse primer iluminador Encanto de Unicórnio. Aplico ele por todo o meu rosto, tá? Inclusive, acho que eu coloquei até uma quantidadezinha um pouco mais do que era necessário. E eu espalho ele com a minha própria mão mesmo. Como eu aplicar uma quantidade muito grande, eu sequei bem, tá? Com um secadorzinho para esse produto penetrar bem na minha pele. Logo em seguida, eu venho com o hidratante da Nivea, o da latinha azul mesmo, que ele é um pouco mais concentrado. Aplico nos lábios, aplico também nas pálpebras, porque isso me ajuda bastante a hidratar antes de vir aplicando as sombras. Depois eu venho com o óleo hidratante da Fenza, eu gosto bastante desse olhinho para utilizar ele abaixo dos olhos, nas regiões onde mais craquelam, na regiãozinha do bigode chinês, no centrinho da testa, que tem bastante marcas de expressão. Abaixo do lábio também, uma regiãozinha que abre bem. E eu espalho ele aí por todo o meu rosto, tá? Venho agora com a minha base Fios, da Ruby Rose, que é a que eu amo, amo, amo. Gosto demais dessa base. A minha é a Avelã 70. Eu, como sempre, né, faço só cagada. Espalhei a base aí por todo lugar, gente, literalmente. E aí eu venho espalhando essa base por todo o meu rosto. Essa base, ela é muito boa, mas sempre que se vocês forem comprar, não assustem com essa primeira tonalidade que ela aparenta ter, tá? Quando a gente começa a espalhar. Porque ela fica com uma cor um pouco mais forte. Mas logo depois que vocês vierem com a esponjinha, sentando todo esse produto, vocês vão perceber que ela penetra bem na pele, inclusive já vai aderindo à sua tonalidade, tá? Adere bem à sua tonalidade. Depois eu venho com o corretivo Fios da Ruby Rose, gosto bastante também da cobertura dele. A minha cor é a castanha 20. E como todo mundo sabe, gente, esse corretivo é muito concentrado, então eu sempre aplico e já venho espalhando com a esponjinha, porque se você não espalhar ele no momento que você aplicar, corre grandes chances, tá? Corre grande risco aí de manchar a sua pele. Então, eu espalho ele bem rapidinho. Logo depois, eu venho com esse pó da Tracta, para poder fazer todo o meu contorno. Faço o contorno somente em pó mesmo, tá? Espalho ele aí nas regiões da testa, nas laterais do rosto, no queixo. E pro nariz eu venho com um pincelzinho um pouco menor para poder tá dando maior precisão nesse local na hora de fazer o contorno. Venho depois agora com essa paletinha maravilhosa da SP Colors. Vou fazer resenha para ela também aqui no canal, tá? Muito linda mesmo. Utilizo esse tonzinho mais coloridinho e olhem bem, gente, o brilho disso. Sério, esse iluminador, ele é muito bom mesmo. Olha o estouro que isso dá. Então, aplico aí sempre nas laterais, um pouquinho acima do lábio, no queixo, na testa. E no nariz eu venho com o meu dedo fazendo um pontinho, porque eu não gosto de expandir tanto a região do nariz. Para dar maior precisão, eu venho com o meu dedo mesmo, tá? Aplico ele dessa forma, que eu acredito que assim dá aquela impressão de nariz mais levantadinho. E pra mim, na minha opinião, fica mais bonitinho desse jeito, tá? Ainda não selei, tá, gente? Essa pele ainda não tá selada. Esse iluminador foi aplicado antes. Olhem bem o brilho que isso dá. Muito maravilhoso mesmo. Depois eu venho com esse blush da Fenza, tá? Esse estojinho de blushes. Gosto muito desse estojinho, tem várias tonalidades. Venho com essa cor um pouco mais clarinha. E aplico bem sutilmente aí nas maçãzinhas do meu rosto, com esse tomzinho mais rosado. Vou selar toda essa pele com o pó da Paleo Beauty, o pó translúcido. O pó da Paleo Beauty, gente, ele é muito bom mesmo, ele é extremamente fininho. Aplico aí nas regiões abaixo dos olhos, com muito cuidado. E conforme eu já falei pra vocês, ele é um pó bem fino, então, independente da quantidade que você colocar, ele vai conseguir espalhar bem sem deixar tanta cor. Depois eu venho com o pó banana da Bruna Tavares, que é o que eu amo, amo mesmo, principalmente pra espalhar produtos, e olha quanto produto voando. Ele dá um polimento maravilhoso. Bom, a pele está pronta, como vocês puderam perceber, e vamos começar os olhos. Na região dos olhos, eu comecei usando esse corretivo Total Cover da Dalla, tá? Ele é um corretivo bem concentrado, essa tonalidade é a 02. Eu não uso diluidor nele, porque eu aplico mais na região dos olhos, então eu deixo ele um pouquinho mais concentrado mesmo, pra servir como primer de sombras, tá? Gosto bastante dele
para usar como primer de sombras. E aí, logo depois, eu venho com a esponjinha espalhando tudo. Hoje, nós vamos utilizar essa belezura da Candice Berenice, a paletinha Adoro Rosés, tá? Amo essa paletinha e nós vamos usar só 2 tons dela. Venho com um pincelzinho um pouco menor e aplico esse tom de rosinha, tá? Um rosinha bem delicado mesmo. Vou aplicando ele por toda a minha pálpebra, como a gente vai fazer um cut hoje. É importante que a gente desenhe bem todo o formato da nossa pálpebra, para depois fazer o recorte, tá? Então, assim que eu certifico que a cor tá bem intensa, eu passo pro outro olho e termino de fazer. Venho com um pincelzinho um pouco maior, um pouquinho maior que o primeiro, vocês vão perceber a diferença aí dos tamanhos. Coloquei um do lado do outro para vocês verem. Com um pincelzinho um pouquinho maior, mais fofinho, eu vou esfumando todas as bordinhas, tá? Toda a bordinha dessa marcação, para não ficar nenhuma sombra marcada nesse local aí, tá? Ficar bem esfumadinho, dá um acabamento bem bonito, tá? Acho que é muito importante a gente vir esfumando, deixar um acabamento bem bonito, porque isso vai influenciar muito no resultado final da maquiagem. Logo depois eu venho com um pincelzinho menorzinho, bem menor que aqueles 2 primeiros, e venho com esse tomzinho. Ele é um marrom um pouco mais terra, um pouco mais avermelhado, tá? Esse tomzinho aí vai ser o nosso segundo, que a gente vai estar fazendo toda a marcação no nosso olho. Então, vou depositando ele aí, da mesma forma que eu depositei a primeira sombra. Deposito ele por todo o meu rosto, o meu olho. Vou depositando ele aos pouquinhos, até eu perceber que pegou bem a cor. E olha, gente, é sempre dentro do primeiro tomzinho, tá? Não subo com esse tom lá em cima, não. Fica só concentrado ali pra gente conseguir fazer um recorte e escurecer bem essa regiãozinha aí, pro recorte do cut ficar bem bonitinho, tá? Então, deixa essa regiãozinha aí bem intensa, porque isso é muito, muito, muito importante. Logo depois, eu volto novamente com o pó banana da Bruna Tavares e um pincel fofinho. E eu costumo sempre fazer isso, gente, pra dar acabamento nas bordinhas do esfumado. Eu acho isso muito importante, faço isso praticamente em todas as minhas sombras, porque isso faz com que tire toda a marcação. Olha lá a diferença de um olho pro outro que ainda não foi esfumado, ó. Eu acho que isso daí faz toda a diferença. Então, eu sempre venho com esse pozinho, só mesmo nas bordinhas da sombra que foi aplicada, pra gente conseguir uma transição sem nenhuma marcação. Bom, vamos fazer o nosso recorte. Agora, eu venho com o corretivo Fios, da Ruby Rose. E eu sempre faço aplicação para cut, eu sempre faço aplicação colocando um pouquinho na minha pálpebra, olho lá para cima, olho de um lado para o outro para fazer essa marcação. E venho com o pincelzinho da Ico, de precisão, arrastando esse corretivo para baixo. Como eu percebi que ele secou um pouquinho, eu coloquei uma quantidade um pouco maior para me ajudar a tá fazendo melhor essa delimitação, para tá fazendo melhor esse recorte, tá? Então, aplico ele aí por toda essa marcação. O nosso limite é sempre onde ficou a marquinha quando a gente olhou pra cima. E aí, eu vou fazendo todo o recorte desse olho, tá? Da mesma forma, do outro lado, aplico, olho lá pra cima, de um lado pro outro, pra poder deixar essa marcação bem certinha, tá? Vocês vão ver, gente, que não tem erro. Eu nunca consegui fazer demarcação de cut sem ser dessa forma. Pra mim, é o jeito mais fácil. Agora, eu volto com o tomzinho mais escuro da paleta, tá? Só esses 2 tons que a gente tá utilizando, volto com ele mais escuro, pra tá intensificando mais esse finalzinho. Pra gente conseguir já começar a fazer o degradê aí nessa técnica, tá? Então, eu vou aplicando ele aí no finalzinho do olho e logo depois eu venho com volto com o pincel maior, mais fofinho, e volto com o rosinha que a gente utilizou como primeiro tom, tá? E aí, o rosinho eu vou aplicando aí ao lado dele pra fazer esse efeito degradê bonitinho. Venho com um pincel de precisão bem pequenininho e essa sombra líquida da City Girls na cor 01. Aplico ele, é muito importante, gente, nesse momento que o seu pincel seja de precisão e bem pequenininho, porque vocês vão precisar saber exatamente o local onde vai ser depositada essa sombra líquida, tá? Esse pincel ajuda bastante a gente a fazer a delimitação. Olha lá, a gente não pode passar da região onde foi feito o recorte do cut. Então, por isso que eu gosto sempre de estar utilizando ele para fazer a aplicação de sombra líquida quando é feito cut crease. Vocês vão perceber que eu espalhei aí na região toda e venho com o ventiladorzinho para tá secando, porque é muito importante que a sombra esteja completamente seca antes de vir com a sombra. Então, eu só volto com um pouquinho da sombra rosinha para terminar de fazer
esse efeitozinho degradê. Faço a mesma coisa no outro olho, tá? Aplico a sombra e aí volto com a sombra um pouco mais... aplico a sombra líquida da City Girls, depois eu volto com a sombra mais escurinha da paleta, da Quem Disse Berenice, e logo depois volto com a sombrinha mais clara. Faço aí a aplicação dos meus cílios. E agora vamos para a parte de baixo. Para a parte de baixo eu venho com um pincelzinho de precisão também, só que um pouco mais fofinho. E começo sempre com o tom mais escuro, que no nosso caso foi esse daí, né? Um marronzinho mais terra. Aplico abaixo, né, da minha linha d'água. Eu não chego a aplicar na linha d'água mesmo, só um pouquinho abaixo. E venho com o rosinha um pouquinho mais claro, que foi o que a gente utilizou como primeiro tom para dar acabamento. Faço a aplicação do rímel para poder estar tirando toda a colinha de cílios e está pronto o nosso olho, tá? Vamos fazer agora a aplicação nos lábios do nosso batom. Para isso, gente, eu voltei com a paletinha da SP Colors, tá? Com esse tomzinho de iluminador um pouco lilás, para poder dar um efeito mais cintilante nessa boca. Achei maravilhoso esse tomzinho, achei que deu super certo. Vocês vão ver no final como ficou muito lindo. E aí, eu venho com gloss, com um pouquinho de glitter e faço toda a aplicação dele em cima desse iluminador. Isso ajuda muito a gente a estar destacando os lábios, tá? E sem contar que dá um efeito iluminado muito lindo para os nossos lábios. Então, eu gostei bastante. Nas sobrancelhas, eu vim com esse pincelzinho, para pentear, tá? Como a minha sobrancelha tá um pouco maior, eu decidi só mesmo fazer a aplicação da máscara. Não contornar direitinho, não. Então, eu venho com essa máscara da Eudora, faço uma leve aplicação para ficar bem naturalzinha. E tá pronta a nossa make. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Foi uma make bem delicadinha. Quem gostou, se inscreve aí no canal. Não se esqueça de curtir o vídeo. Muito obrigada!